Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje Sempre. E hoje, pessoal, o assunto é educação. Alô, papai, mamãe, você que é responsável por uma criança que está em período de alfabetização, que está no ensino médio, fundamental ou ensino infantil mesmo, essa pauta é para você, viu? E a nossa entrevistada é a psicopedagoga e professora da rede estadual há 15 anos de profissão, Daiane Silva. São 15 anos de profissão, Dai, mas a paixão por educar, por ensinar, começa bem antes, né? Seja muito bem-vinda hoje sempre. Quero te agradecer aí por aceitar o nosso convite de falar um pouquinho sobre esse assunto que parece fácil, mas não tem nada de fácil, né? Na teoria é bom, mas na prática o negócio é diferente, né? É muito diferente, né? Tem que ter amor, tem que ter paixão por aquilo que faz, como em qualquer profissão, né? Toda profissão ela exige uma paixão e depois o amor. E é assim também a educação. Mais ainda porque você está lidando com um ser humaninho que está ali, querendo ou não, ele vai levar um pouquinho de você pro resto da vida dele, né? Eva, você lembra, né, do seu melhor professor, daquele pior professor? Não são Exatamente. extremidades. Então a grande responsabilidade nossa é essa, de encontrar as marcas que a gente deixa na vida das pessoas através da educação, através do ensino. Bom, para a gente começar, a Dai contou para mim que ela já dá aula de reforço desde os 12 anos de idade, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente lá atrás, como é que começou esse amor, né? Como é que você ali no início, como criança ainda, 12 anos, ensinando os outros, como é que era isso e como é que era para você, o seu sentimento nesse contexto? É muito engraçada essa história, porque eu comecei bem antes dos 12 a gostar de dar aula. Tinha uma tia, que era professora também da rede estadual, e ela sempre me explicava, falava de como que era dar aula, ela sempre mostrava, ela tinha um amor por aquilo. Então eu juntava os meus ursinhos e dava aula para eles, explicava, fazia toda aquela brincadeira de professora. Com 12 anos, a minha tia faliu a escola dela. E ela começou a me dar as coisas da escola, quadro, carteira, material. E a partir daí eu comecei a dar aula de reforço para as crianças ali próximo. Eu montei uma escolinha em casa e ali eu atendia já uma salinha de aula, Olha só. que eu alfabetizava as Ganhava crianças, dinheiro? ganhava dinheiro. Já ganhava os meus R$ 20 por alunos. Olha, bom. Na época, põe Na aí. época era, nossa, era um dinheirão, né? Ainda mais pra mim que era sustentada pelos pais e tinha um dinheiro a mais, era a minha mesada. Que maravilha. E aí você sentiu desde então aquele suspiro que era aquilo que você gostaria de fazer quando fosse maior. Sim, eu tinha um pouco de receio porque sempre teve aquele mito, né? Não só mito, mas como verdade, que o professor sofre muito. Então, eu sempre tive receio por causa disso. Tanto que quando eu fui fazer o meu vestibular, eu pensei assim, eu vou fazer outro curso. E eu tinha uma indecisão muito grande. Na minha época, você já tinha que escolher logo o curso que você ia prestar. E eu prestei para jornalismo na época. Olha. E reprovei. E aí eu falei assim, não, eu quero jornalismo, não quero mexer com educação. Tanto que a área de letras eu coloquei o último no ProUni. E eu consegui a bolsa para letras. E aí eu fui, fiz e vi que era exatamente isso que eu queria fazer na minha vida. Que bom que eu reprovei, né? Mas se bem que no jornalismo também não ia ser muito diferente, Eu viu? trabalhei um tempo na área de jornalismo, né? Eu trabalhei numa assessoria de imprensa. Na época da faculdade, eu cheguei a trabalhar somente com a área jornalística. E eu vi que não era isso que eu queria. Tanto que passaram para administrativo, também não me encaixei. E aí eu voltei para a sala de aula. Falo que eu voltei por causa dos 12 anos Dos lá, 12 que anos. eu já dava aula desde os 12 até acho que uns 15 anos, por aí. Agora, você falou para mim que são 15 anos, né? Já dentro de sala de aula, entre colégio particular, entre colégio estadual. O que dá para a gente falar em termos de comportamento desses alunos, esses 15 anos aí, que você já circulou dentro da área da educação?
mudança de comportamento, a diferença das gerações. Você consegue observar isso de alguma forma? Sim, mudou muito, né? A gente vê que hoje os alunos, tem muitos alunos mais agressivos em sala de aula. Eles estão mais independentes do que o passado. Eu comecei em 2011, como formada mesmo em sala de aula. E lá eu fui percebendo que a diferença de 2011 para 2026 é muito grande, né? Os alunos hoje eles são mais independentes, eles têm mais autoridade em sua fala, totalmente às vezes agressiva, do que há um tempo atrás que eles tinham medo do que iriam falar. E isso tem um pouco a ver com a família, o que a família ensina sobre o que é a escola para esses alunos? O Tem, comportamento, a internet influencia nesse contexto? influencia. Tanto, ou a gente pensar, né, na nossa época, para acessar uma rede, para ter as informações, nós tínhamos TV, demorava um pouco mais. Eu lembro que o meu vício era televisão, né? Eu queria ficar ali assistindo TV um atrás do outro, mas a minha mãe desligava e eu acabava entrando dentro do quarto e morria. Hoje, tanto das crianças como dos adultos, o nosso vício está nas redes sociais, na internet. E é muita informação ao mesmo tempo. Então, são muitos formadores de ideias que nós temos ali. Várias pessoas dando informações, várias pessoas falando sobre um único assunto. É fofoca, é Comportamento, tratamento, tudo, né? tudo. Então, tudo isso vai formando o caráter da criança que está ali. E até a velocidade, né? Como você bem falou, antes Uhum. era só a televisão, hoje você tem YouTube, você tem as redes sociais de um modo geral, você tem a televisão ainda que noticia também, o Sim, rádio, que são os veículos mais tradicionais, mas você acaba também tendo esses outros modelos que é da onde você tá, né? Se a sua mãe exatamente. desligava a TV, Morria. morria, não tinha o que Uhum. fazer. Se você estivesse na rua, não tinha televisão. Agora a Uhum. televisão está nas nossas mãos, de alguma forma, né? Tá, Nesse contexto. e é muito engraçado, né? Porque as crianças elas olham as trends, vamos dizer. Hoje em dia tá o Farma Aura. Eu chego e falo assim, meu Deus, mas o que é esse bendito Farma Aura? Ah, professora, é Six Seven. Mas, gente, o que é esse Six Seven, né? Que quando chega numa página, fala Six Seven, eles ficam Six Seven, aquela alegria. O que é isso? Então, assim, para entrar no mundo deles, quando a gente vai começar entendendo, já vem outra informação. E já Exatamente. vem outra assim, você é Tim Liz Macedo ou Tim o outro. Então, assim, é muita informação ao mesmo tempo que, para nós, como educadores, é muito difícil acompanhar. E tem essa questão também, você fala do acompanhamento e das mudanças de idade, né? Hoje você leciona para alunos do ensino médio e fundamental, é E isso? fundamental, Agora você já também já trabalhou com alunos do ensino infantil, já. que são aí as criancinhas menores, Uhum. 7, 8 anos, mais ou menos nessa idade. O que muda nesse sentido? A atualização, por exemplo, do mundo moderno é mais para esses alunos do ensino médio, por exemplo? Não, As criancinhas as também? crianças também. Ave Maria! As crianças, elas estão super conectadas, né? Hoje em dia, o acesso às redes sociais, as informações estão cada vez mais. Eu atendo crianças hoje em dia de 5 anos na área da psicopedagogia e eu vejo assim que eles sabem de coisas que eu não sei. Eles têm informações que eu não sei por causa do celular, porque eles ouvem muito. Eles mesmo têm. Se você for perceber hoje, uma criança de 1 ano, ela já consegue formar frases. E tem outras que na nossa época não Nem conseguia. andar, Não andava. conseguia nem andar. Então, isso tudo é a sobrecarga de informações. Que não é totalmente negativo, né, Júlia? A gente tem tudo na nossa vida, nós temos o lado positivo e o lado negativo. E nessa questão da psicopedagogia que você falou, enxergar a criança, seja ela do ensino infantil ao ensino médio, enxergar essa criança com o olhar da psicopedagogia é diferente do olhar da professora? É diferente. Você consegue ver mais a dificuldade, Você, entender uhum. mais?
quando você olha com o olhar psicopedagógico, você avalia um todo, né? É o ser humano com o seu todo, com a sua história de vida, Com a com o familiar, tudo. familiar, desde a gestação. Você observa desde a gestação da criança para entender qual é ali a sua dificuldade. Como professor, você não tem esse tempo de você estar fazendo toda essa avaliação. Você apenas está ali para fazer a sua disciplina. Lógico que tem toda a emoção, não tem como não trabalhar com isso, mas o olhar psicopedagógico, ele avalia um todo. Ele vai... Como que foi a gestação do seu filho? O que aconteceu ali? Como que foi gerado? Você queria ou não? Então, todos esses sintomas, a criança ela recebe as informações e elas auxiliam ou não na educação. E você, enquanto professora, sala de aula, passou por situações, de certa forma, negativa em termos de saúde, que refletem, né, a carga de uma sala de aula. Queria que você relatasse um pouquinho a sua experiência nesse contexto e como é que foi a volta, né? Se tinha medo, se teve um pouco desse receio, desse medo, como é que foi esse processo? Então, em 2000 ano retrasado, 2024. 2024. Em 2024, eu sofri uma paralisia de Bell, que chama. A face fica paralisada. Você não consegue se movimentar. No meu caso, foi a face direita. Nem o olho, nem a boca, totalmente torta. E foi um susto. Eu trabalhava 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu tinha uma sobrecarga muito grande. Trabalhava na rede estadual e na rede privada. E estava tendo muitos embates de professor e aluno. Estava tendo muito embate, o aluno, falta de respeito, questão assim de estar xingando mesmo. Eu recebi muitos alunos que acabavam xingando o professor, dizendo coisas pejorativas. Então, assim, eu não soube lidar com isso na hora, né? Então, teve até um ambiente, assim, da escola cobrar, falar assim, não, o problema é a Daiane Santos. Então, eles queriam a solução comigo. E eu E não olhavam para aquela não criança. olhavam para a criança. Você colocava, assim, alguns castigos, e isso é um dos grandes pecados de alguns diretores e alguns coordenadores, porque não olham exatamente assim por um todo, né? Olha apenas, querem cobrar apenas do profissional, não que nós não tenhamos, nós somos os adultos ali, né? Nós precisamos contextualizar, mas é pesado. E os noticiários são pesados também. Recentemente a gente teve aquela situação da professora com caco de vidro em água, né? Então, Sim. assim, imagina, os próprios alunos, como é que cobra? São adolescentes. Hoje em dia a gente tem medo, assim, recebe uma balinha e fala assim, meu Deus, mas será que eu vou chupar essa balinha? Porque será que não tem alguma coisa ali? Então, assim, hoje já tem um receio maior quanto a isso, né? É, também, assim, por exemplo, eu tive aluno que ele falou assim, você não sabe, eu vou te matar lá fora. Então, assim, você tem aquele medo, você fica... Ameaça, né? Aham, você fica, o olhar da criança, você vê que não é mais aquele olhar inocente. Então, dá aquele receio, dá aquele medo grande. E aí, nesse sentido todo, você chegou bem em sala de aula e saiu com o rosto. Cheguei bem em sala de aula, fui dar aula para o 9º ano, 8º, não me lembro. Entrei em sala de aula bem, percebi que os alunos não estavam mais agitados, como são. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com os meus alunos, né? Eles todos comportados, perguntando, professora, a senhora tá bem? Falei, tô. E Você continuei. não sentiu Não nada. senti nada. E quando saí da sala de aula, uma colega minha falou, Daiane, o seu rosto tá torto. Aí eu falei assim, pronto, aconteceu um derrame, alguma coisa assim, né? Então eu fui para o hospital para ver e aí que eu descobri que era uma paralisia de Bell causada por grande estresse. Meu Então foi Deus. como gritou no meu corpo que eu não estava dando conta. E aí, como é que foi essa recuperação? Fiquei afastada por uns 6 meses.
não queria mais saber de sala de aula. Falei, esse problema é ali, eu não consigo lidar. Eu recebi muito apoio dos familiares, amigos, todos eles estavam ali dispostos a estar me ajudando, né? Tive acompanhamento, tenho até hoje acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que me auxiliam muito, né? Que é importantíssimo o professor ter um acompanhamento na saúde mental. E aí foi que eu tive um retorno que um padre acreditou e falou assim, não, Daiane, eu vou te contratar. Eu contei toda a realidade para ele. Ele falou, se você quer dar aula, e eu não soube dar outra resposta, a não ser sim. Então, Ai, assim, o amor falou mais o alto amor ainda. falou mais alto. Ele falou, se você consegue? Eu falei, sim, eu consigo, eu vou tentar. Então, aí foi que eu comecei de novo em sala de aula, lógico que não foi fácil. Eu entrava em sala de aula tremendo, até ganhar confiança de novo. Foi um ano, assim, de muita luta em 2025 para mim. Comecei a trabalhar no Colégio Isaac Newton também, que foi outro alavanco na minha vida, que eu peguei uma sala de aula grande e mesmo assim, através dos desafios que não foram fáceis, eu consegui voltar a ter aquele amor por sala de aula. E hoje você, né, concursada do governo do estado, Sim, está dando aula já para alunos no colégio militar, né? do colégio militar. Essa diferença de colégio muda, faz diferença mesmo? Faz sim. Quando você está lá dentro, você percebe que tem uma diferença. Os alunos buscam ser mais respeitosos, têm uma autoridade maior, os professores. Sim, os professores, eles têm uma liderança ali. Por mais que tenha um ou outro que vai estar avançando, que vai estar questionando, mas a presença dos militares ali, eles fazem a diferença. Eles buscam mesmo a autonomia do professor dentro da sala de aula, sem ofuscar o aluno. Porque parece que a gente está ofuscando, que está robotizando, né? A grande o grande mito é que você está robotizando alunos. Mas, na verdade, não. A gente enfrenta os mesmos problemas, só que a forma de trabalhar com o problema é diferente. E nesse contexto, Dai, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o verdadeiro papel hoje da escola. Porque a gente nota, você falou dessa diferença de 15 anos, né, de sala de aula, e a gente nota que as famílias também olham para a escola diferente. Muitas vezes, algumas, não vamos colocar aqui como uma regra, mas trazendo como algo que elas têm o dever de educar. Eu não gosto que a professora não coloca o meu filho como protagonista do teatro. A gente sabe que tem Sim, isso. A escola da minha filha, quando ela era pequenininha, teve uma situação parecida com essa. Tá tirando a criança por quê? Porque o meu filho não vai ser o protagonista. Gente, mas a vida não vai fazer seu filho ser protagonista sim. sempre. É, qual que é o verdadeiro papel e o maior desafio hoje da escola quando o assunto é famílias? É ser mediadora. Ai, É ser mediadora do comportamento tanto familiar quanto da criança, né? Então, porque toda família tem a sua história, tem a sua sobrecarga, toda família tem uma realidade. Isso eu já estou falando com olhar psicopedagógico, né? Cada família tem ali a sua história de vida. Então, o que diferencia ali o papel do professor e da escola em si é mediar os conflitos presentes. e nesse mediar sem machucar a sua, sem interferir na sua saúde mental, Exatamente. que é o maior desafio. Por isso que é importante ter o acompanhamento, né? É tão importante isso. É porque eles vêm com uma sobrecarga, vêm com uma cobrança, e você tem que saber administrar tudo isso de uma forma que não atrapalhe a criança, o aprendizado dela, que ela não entenda assim que é tudo fácil na vida, e também uma forma de acolhida com a família. Acolher o que ela tem a dizer sobre o seu filho e dar uma resposta. Tem aluno que você chega e fala assim, meu Deus do céu, esse aluno não aprende o conteúdo de jeito nenhum.
só faz bagunça, só apronta. É um aluno debochado, tudo. E aí chega na reunião dos pais, o pai chega lá com uma história que esse menino, ele trabalha para sustentar a família, o pai abandonou. Então você recebe essa história E aí você já muda o conceito dessa você já criança. muda o conceito dessa criança, você começa a entender. Se você chega somente com a agressão, não, seu filho é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, a gente perde essa questão da mediação, né? Vai agredir a família, porque é o seu, e não vai entender realmente qual é o problema e como educar. E não vai solucionar esse problema. Não vai solucionar. Hoje a gente vê muita defasagem, o pessoal comenta muito, né, na rede social, essa questão da possibilidade de falta de professores no futuro devido ao desinteresse, vamos dizer assim, embora pela quantidade aí de salas de aula que tem e tudo. Existe a possibilidade, você acredita, num futuro não tão distante, a inteligência artificial ocupar esse lugar do professor? Eu acho difícil, porque é importante o ser humano estar ali. A inteligência artificial, ela veio para auxiliar, né? Facilitar? Facilitar. Ela facilita muito a nossa vida como professor. Ela tem muitos mecanismos que eu troco com os professores. Como que faz esse slide? O IA, ele veio para auxiliar. Ele auxilia. Só que como tomar a nossa profissão, eu acho muito complicado. Porque o ser humano, ele precisa estar com outro ser humano. Esse é o ponto maior, né? E aí você, com a inteligência também, você passaria apenas o conhecimento, como que a gente pode trabalhar? Você passa o conhecimento, mas você não passa a vivência. Tem isso Exatamente, também? tem isso. Pode ser, Júlia, que até venha ter professores do IA, certo? Da inteligência Os artificial. filmes da Netflix estão mostrando isso, né? Sim, De alguma forma. sim. Então eu acho que pode até ter, mas o aprendizado vai ser de forma diferente. Porque está tendo muito desinteresse na nossa área, né? As pessoas quando falam quero ser professora, eles já falam assim, não, seja outra profissão, né? Ganha pouco, sofre muito. Então já tem uma desmotivação, às vezes até mesmo em sala de aula. Quando você fala da questão do ganhar pouco, a gente pensa muito nesse professor de sala de aula, mas existe também uma outra linha que eu acho que você também faz, que eu não sei se é a linha dentro da psicopedagogia, que está relacionada ao reforço, né? Ao reforço dessa criança fora da conversa dos coleguinhas, fora do professor que está lá o dia inteiro, é um outro profissional ensinando. Para aquele pai, aquela mãe que está enfrentando dificuldades, Daiane, com esse aluno que não está indo bem nesse primeiro semestre, agora voltando às aulas no segundo, qual que é a importância disso, vamos dizer assim, desse tato, professor e aluno ali fora escola? É importantíssimo, porque eu, por exemplo, às vezes você explica da mesma maneira para uma criança só, mas ela tá sozinha ali com você, ela fala assim, agora eu entendi. E o pior é que eles trazem isso. Hoje eu atendi um menino que eu estava explicando sobre colocação pronominal. Então... Nem lembro o que é isso, que fique bem claro. Então, a gente estava falando sobre os pronomes, sobre os verbos, e aí ele falou assim, agora eu entendi. Eu falei, mas o que eu fiz de diferente, né? Eu fiz a mesma explicação que eu fiz em sala de aula, mas com ele ali sozinho, ele falou assim, não, agora eu entendi. Eu não tinha prestado atenção nisso. Nesse ponto. Então, assim, por isso é importante também, aqui frisando, que em casa é muito importante o aluno ter um ambiente para estudo, um ambiente em silêncio, para ele ter essa rotina. Que comporta não só a questão ali do silêncio, mas também essa questão de espaço, né? De espaço. O nosso cérebro ele precisa entender que aquele ambiente é para estudos. Assim que quando eu coloco uma roupa de academia, eu entendo, eu preciso fazer exercício físico.
Exatamente. É nesse contexto que a gente entra, né? Agora indo, agora indo para um outro berço dentro da educação, a gente ouve muito que educação e caráter vêm de berço. Dá para moldar isso em sala de aula quando a gente vê que falta isso na família desse aluno? Dá. Nós Mas não... quando a gente pega um nono ano, que já tem aí seus 14, 15 É mais anos, é complicado. mais É difícil? mais difícil, mas é possível. Como? Como é a grande pergunta. Porque nós temos que entender que nós não somos Gabrielas, nós temos assim, vamos morrer assim. O berço, como eu disse, olhando psicopedagogicamente, é, é É o que te essencial, é o molda. que te molda. Só que ali, quando ele já está adolescente, para você conquistar aquela criança, aquele adolescente, ele é mais complicado. Você tem que aprender o Six Você tem Seven. que aprender o Six Seven. Ele precisa estar apaixonado pela sua disciplina para ele começar a moldar. Até porque você falou da paixão, do apaixonado pela disciplina. Na faculdade de jornalismo, eu tenho uma professora até hoje, um abraço até a Maria Góes. Ela foi nossa professora e coordenadora de curso. E ela tinha um negócio assim que era autoridade, mas não era autoritarismo. Ela podia pedir para a gente passar um pano na sala de aula. Eu acho que todo mundo passaria. Eu passaria sem achar que ela estava, sabe, mandando na gente, usando o poder enquanto professora ali do curso. Agora, a gente já teve outros professores lá, que a gente agora não pode citar nome, né? Porque já é o contrário, que era assim, autoritarismo. Essa diferença em sala de aula, quando é sentida, como foi comigo, sentida pelo aluno, principalmente nessa adolescência, nesse ar de sabe tudo, de eu sou bom, que a gente sabe que o adolescente tem isso, até porque a gente já passou por essa idade também, muda. Muda. Se você chega para o aluno e fala assim, você vai fazer isso porque eu sou sua professora. Ele vai falar assim, eu sou seu aluno. Ele vai falar assim, eu sou seu aluno. Então, ele vai cobrar também respeito ali. E ele cobra. E é engraçado que você falou sobre moldar o aluno. Mas o aluno te molda também. Porque quando eu comecei em 2012, eu era muito rígida, né? Até há um tempo, assim, eu era muito rígida, assim, de, não, é assim, assado. O professor não pode ser amigo de aluno, que eu tinha medo, enfrentava. Até que eu entendi que não, que eu posso, tem que ter limite, e que pela convivência ali, ele foi moldando a minha forma de ensinar. E essa questão do autoritarismo, ela prejudica muito o professor. Prejudica. Talvez até esse autoritarismo faz com que muitas vezes, não sendo uma regra, esse professor sofra muito mais com a saúde mental dele. Exatamente. Sofre porque não vai ter um retorno bom, não vai ter um retorno positivo, o aluno vai ficar traumatizado com o professor e não vai aprender o conteúdo. São dilemas que a gente vai passar horas e horas aqui tratando, com experiências, com situações de sala de aula que a gente não vai ter resposta. Exatamente. Nesse conceito. Mas para a gente finalizar, a gente falou muito sobre família, né? E a escola fala dessa parte, né? A gente é um braço da família, de alguma forma ali, de ensinar, porque querendo ou não, o aluno passa 4, 5, 6 horas dentro de um colégio, dependendo aí do período integral, meio período, e é necessário que essa parceria aconteça, família, escola, e quando eu falo de família e escola, eu coloco o professor como um a mais também ali, porque é ele que está ali dentro, vivendo, né? Como você falou, alguns coordenadores nem sempre conseguem olhar a realidade desse professor. Então, eu coloco família, escola e professor nesse contexto de parceria. Como construir, Daiane, uma parceria verdadeira, especialmente quando a gente vê pais que estão sobrecarregados de trabalho, que estão o dia inteiro fora de casa e não conseguem dar essa atenção, né? E aí você reconhece essa falta de presença no resultado de notas,
no resultado desse aluno ali dentro, que muitas vezes o pai não consegue nem diagnosticar, olhar para o filho e perceber de repente que ele tem um TDAH, que ele tem ali algum tipo de transtorno, um TEA, um TEI, enfim, um TOD. Como que deve ser essa parceria? Essa parceria ela deve ter um olhar diferenciado, saber olhar pelo outro, ter a compaixão, vamos dizer assim. Não aquela compaixão assim, ai que pena, tá acontecendo isso. Não, mas assim, saber ver sem julgar. Você olha para o outro, entende o que ele está passando e ali você faz a intervenção. Essa parte a psicopedagogia faz lindamente. Você entende o problema da criança, você entende o problema do pai, você entende o problema da escola, porque a psicopedagogia trabalha os 3 pilares. Ela vai na escola, ela vai na família e ela trabalha com o aluno. A gente visita, faz a visita mesmo. E a partir do momento que você entende a dor da escola, entende a dor do aluno, entende a dor da família, você teve um olhar diferenciado para fazer a intervenção, para ver aonde consegue mudar, aonde consegue alterar isso. E o professor também ele acaba carregando isso, né? Ele acaba tendo esse olhar entre o aluno, entre a família e entre a escola. Que é muito importante Que é muito nesse importante sentido, nesse né? sentido. Então, assim, a receita, ela é aquela receita básica. Apenas você saber o outro, como ele está, e saber trazer para cá. É muito difícil. A receita é básica, mas é complicado. Não é fácil, Não é não. fácil. Na vida, né? Ela é difícil. Quero ver na vida, ele é muito complicado, mas é possível. E talvez a gente, como adulto, se colocando ali a gente, mas o professor, a coordenação, enquanto ser humano, lembrar que um dia ele também foi criança. Sim. Tentar buscar essa criança que mora lá nele, se não é uma criança ferida que está querendo ensinar outra criança, se não é uma criança ferida que está querendo julgar uma outra criança rebelde dentro de sala de aula, isso também muda, faz diferença? Faz sim. A gente também tem que pensar que cada um tem a sua personalidade, tem A o sua seu história jeito de também, ser. né? Uhum. Cada um tem o seu caráter. E saber trabalhar ali, tem alguns que são mais tranquilos, a gente diz assim. E aí ele vai mostrar onde que ele está tendo a dificuldade e você consegue ensiná-lo. E tem outros não, tem outros que eles são mais introspectivos. Que por mais que você chore, você fala assim, por favor, me fala onde que está a sua dificuldade, ele não vai dizer. Então depende muito da personalidade também da criança e do adulto. Dai, para a gente finalizar, depois de 15 anos já, né, dedicados aí à educação, o que faz você acreditar no poder de um professor para transformar a trajetória desse aluno? Seja esse aluno ensino médio, fundamental, infantil, porque a gente tem esse poder também dessa rede. O poder de transformar. Nossa, pergunta difícil, Júlia. É saber ensinar com amor, né? O aluno sabe quando você está ensinando porque você gosta. Eu tive uma aluna esses dias, foi recente, ela chegou para mim e falou assim: professora, o seu olho brilha quando você dá aula e eu gosto de te ouvir. Então, assim, para mim, numa sala que estava sendo muito bagunceira, falando alto, eu falava assim: meu Deus, eu estou ensinando tudo errado. Não estou fazendo o meu trabalho direito. Mas aí, quando surgiu aquela aluna e falou isso para mim, eu falei: caramba, eu ainda estou tendo um amor naquilo. Então, assim, a forma que você trabalha, a forma que você dirige o seu trabalho, você acaba transformando ao seu redor. Faz Tudo, diferença, né? tudo. Você vai no mercado, vê um atendente e ele te atende bem, com amor, com tudo. E é assim, tô muito sentimentalista também, né? Mas quando ele te atende assim com educação, com cuidado, você fala: caramba, que massa, né? Me senti amado por aquilo ali. Me senti vontade de Cuidado, né? cuidado. Porque independente do trabalho que você tiver, se você tiver carinho, vontade, você vai aprender mais.
Você vai buscar mais informações sobre aquilo, você vai fazer mais cursos, você vai ter tesão sobre aquele assunto. E você vai querer aprender um pouco mais. É. E aqui, gente, lembrando, é importante a gente salientar isso, a gente não está tirando a responsabilidade do governo do estado, não cobrando o governo especial Mato Grosso, Sim. mas de governo, né, de modo geral, com relação a melhorias salariais. Essa não é o tema da pauta. Não. A gente veio aqui para trazer mesmo essa questão do olhar do professor, né, desse comportamento desse professor que, como você bem disse, precisa ter amor, precisa ter cuidado, também precisa ser olhado, também precisa ser mais valorizado nesse sentido, né, Dai? Mas a pauta em especial aqui é tratando desse professor, desse olhar e desse acreditar, eu acho, né? Principalmente isso, quando eu vejo suas postagens, que você trabalha essa aula de reforço, essa coisa do acreditar nesse aluno, que eu acho que eu vejo assim que é o fantástico, porque ali não é uma mãe, não é uma tia, é um professor, né? Que busca e que, vamos dizer assim, comemora, aplaude um conhecimento a mais, uma forma de aprender diferente que esse aluno teve. Porque educar, ele está nos detalhes. Eu sempre falo isso. Eu falo para os pais, observe os detalhes do seu filho, para você saber se ele está tendo dificuldade ou não. Não é no grito que a gente sabe se tem uma dislexia, se tem um autismo, se é um TDAH. São os detalhes do dia a dia. São observando as pequenas coisas. Você disse assim sobre professor. O professor, ele recebe muitas coisas, né? A gente tem que fazer várias formações, tem que estudar muito para estar ali em sala de aula. E às vezes a demanda tira um pouco do brilho de estar em sala de aula, de fazer algo diferente, de transformar. Então isso é também importante lembrar, né? Porque tem professores também que estão cansados. Não é que eles estão desapaixonados, eles só estão cansados. Exato, como qualquer profissão, Como né? qualquer profissão. Só que quando você trabalha, assim, eu sou mãe de uma menina de 7 anos. E esses dias lá em casa, nas férias, ela pediu para 3 coleguinhas irem lá. E aí, pensa, foram 4 crianças, né? A responsabilidade era dobrada. Eu não consegui trabalhar. Porque se a minha filha se machuca, eu sei o que eu vou fazer, eu sei para onde eu tenho que correr, eu sei que eu tenho que ligar para o meu marido, eu sei que a gente vai para o hospital, eu sei que a gente resolve. Mas e se a filha de uma outra se machuca? Como é que eu vou avisar essa mãe que a criança que está sobre a minha responsabilidade precisa ir no médico porque ela cortou o braço, porque ela machucou a perna, porque alguma coisa aconteceu? A responsabilidade, para mim, naquele momento é dobrada, mas eu estou falando de 4 crianças. E quando eu coloco 20 numa sala de aula? Né, que você não tem controle ali do que faz. A responsabilidade é maior. Aquela coisa do ficar ligada é o tempo inteiro, né? Você não pode ali e por mais que não, mas eu não ali eu sou para dar aula, mas se Não o aluno consegue. joga uma tesoura no outro, você sabe, é jovem, adolescente, às vezes acontece, não deveria, mas acontece. Na Como nossa é que época faz? acontecia. Acontecia tanto. Eu rasguei a blusa de um colega na 4ª série. Minha filha fala assim, mãe, quando a vovó Regiane vier aqui, eu quero que ela me conte certinho essa história. Minha mãe veio pra cá e ela perguntou. E aí minha mãe contou, a sua mãe brigou e puxou a blusa e teve que costurar a blusa do coleguinha, mas enfim, aprendi, não faço mais, né? Mas é isso, Dai. Eu acho que esse papel da escola, do professor, do aluno, de se entender não é fácil, na teoria é lindo, na prática nem sempre funciona dessa forma, mas é importante a gente sempre salientar para que o professor não desista da sala de aula e para a escola também aprender a se voltar mais a esse olhar para o professor, né? Tanto para o professor como um todo. Para a família também. Para a família também. Porque às vezes a gente dá o berro. Às vezes a gente dá o berro e sempre a gente dá aquele berro. Senta, silêncio, comporta, né? Mas a criança mesmo, ela sabe adquirir quando é autoritarismo, quando você está falando para que quer que ela melhore. Ela fala assim, não, hoje a tia não estava boa mesmo, né? Ela não estava boa, mas
não é o normal dela. Ela quer o melhor pra gente. Que bom quando reconhece isso. Não, e é muito engraçado que eles reconhecem. Parece que não, mas eu já tive presença de ex-alunos. Eu tô com 15 anos de carteira já, né? Então eu já tenho aluno formado. E aí teve um aluno esses dias que Uber. Aí na hora que ele falou assim, tia Dai, aí eu falei, ai meu Deus. Será que ele vai me levar pro caminho certo agora? Falei, será que eu traumatizei essa criança? Se eu traumatizei, Senhor, e agora? E aí ele falou assim, não foi fácil, né? Eu falei, não foi fácil. Aí ele falou assim, não, mas eu aprendi com a senhora, aprendi tal informação, aprendi sobre o pronome. Então, assim, eu falei, caramba, esse menino, na época, ele era terrível. Não parava um minuto em sala de aula, vontade de puxar o cabelo dele e falar, senta aqui. Porque tinha que mediar, tinha que pedir. E no final teve o resultado, né? Porque ele te lembra. Mesmo, aí eu vi que eu não era autoritária. Que eu tinha uma autoridade ali, mas não era autoritário. Porque, graças a Deus, ele não olhou assim, não quero. Nossa, Deus lembro de você, né? Uhum. É exatamente isso. Obrigada pela tua presença isso, aqui. eu Eu queria que agradeço. você deixasse as suas redes sociais, o seu contato, de repente, para quem busca aí aula de reforço, contato do Instagram. Meu Instagram é @DaianeSSilva8. Lá eu faço algumas postagens, estou falhando, né, Júlia? Tá falhando mesmo, eu acompanho. Porque eu não faço nenhuma postagem. Mas ali eu trabalho, falo sobre a psicopedagogia. E meu telefone para contato é 659-9275-4703. É isso aí, a gente conversou então com a Daiane Silva. Uhum. Daiane Silva, pedagoga e psicopedagoga. Da rede estadual, né? 15 anos já hoje na rede estadual e 15 anos já de profissão, de experiência em sala de aula, né? Dai, muito obrigada pela tua participação aqui. Obrigada por ter aceitado o convite de falar um pouquinho do teu trabalho, da tua experiência como professora. Para você de casa, espero que essa conversa tenha te auxiliado, você que é pai, você que é mãe, entender que a escola é importante, mas a família também é um trabalho multidisciplinar, né? A família tem aí o seu papel fundamental dentro da criação, da formação desse ser humaninho que é nossa responsabilidade, né? Obrigada mais uma vez a você de casa, um grande beijo, um forte abraço, lembrando que o Hoje Sempre é uma produção da Estúdio 8, você que está aí ligadinho, aproveita para acompanhar toda a grade aí da Estúdio 8, aproveita também para acessar o site do O Bom da Notícia e, obviamente, aproveite para curtir e todas as postagens aí do Hoje Sempre, que está de canal novinho. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.